Oi, galerinha do primeiro ano. Eu trouxe aqui o material que eu preparei para vocês. Ele vai falar sobre subject and object pronouns. Eu tentei ser o mais breve possível. Vou fazendo o vídeo e narrando para vocês o que está acontecendo conforme eu for passando os slides, tá? Esse conteúdo ele é referente ao capítulo 2 da apostila de vocês, a segunda apostila. O módulo 1, apostila 2. É o primeiro conteúdo que aparece. No final do livro eu também vou dar as páginas das atividades. No final do vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês as páginas que eu quero que vocês façam, tá? Então eu vou ir explicando devagarzinho para a gente poder chegar ao nosso objetivo final, que é o entendimento de vocês. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela. Ela traz os subject pronouns e os object pronouns. Os subject pronouns são os pronomes que a gente pode substituir pelo sujeito de uma frase. E os object pronouns são os pronomes que a gente substitui pelo objeto em questão, ok? A minha tabela ela veio divididinha. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E também tem as traduções de cada pronome, tá? Os subject pronouns são velhos conhecidos de vocês. I, you, he, she, it, we, you e they. Então, eles são o que vocês já conhecem, eu, você, ele, ela, o ele ou ela, quando a gente usa para animal e objeto, nós, vocês e eles. Ok. Quando a gente pode substituir por um sujeito. Os object pronouns é o que a gente chama em português dos pronomes oblíquos, né? Então eu tenho me, you, him, her, it, us, you e them. E tem as traduções aí do lado. Me, migo, te, ti, tigo, você, ele, lhe, o, ela, lhe, a. Todas as traduções. Eu coloquei lá embaixo do quadro umas observaçõezinhas, tá? Primeira observação. A segunda pessoa, né, tanto do singular quanto do plural, tem a forma de you, tanto para pronome subject quanto para o pronome object. Então, tanto ele sendo pronome de sujeito ou de objeto, a forma dele é igual, é o you. Segunda colocação, a forma it é geralmente usada para se referir a coisas e animais. Todo mundo já sabe disso. Sendo que o it, ele corresponde a singular. Então, se eu estou falando de um animal, o cachorro, the dog, eu vou usar o it, porque é singular. Se for two dogs, eu não posso mais usar o it. Eu tenho que usar o they, porque aí virou plural. E o eles é o they, ok? Colocação 3. A forma they corresponde ao plural de he, she e it. E não se esqueça de decorar muito bem as formas desse quadro, porque não tem como você fazer se você não tiver memorizado essas formas e o que elas significam. Acredito eu que não seja um problema muito grande, pois esse conteúdo já foi visto pela turma do primeiro ano em séries anteriores. Então é meio que só um remember, né? Uma coisa para a gente relembrar. Eu coloquei aqui agora os personal pronouns, o que é os pronomes e o uso de cada um deles, tá? Então eu tenho subject e object. Quando a gente fala pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, é isso aí, personal pronouns. Então eu tenho subject e object. O subject eu uso como? Ele é o sujeito da frase, complemento do verbo to be na estrutura formal. Então, eu tenho lá o exemplo. Ó. She studies English every day. It was they that saw the cornet. Who's calling me? It's I. Então, vocês podem ver que o sujeito, quando ele vem de subject, ele vem sempre como complemento do verbo to be, ou ele é o sujeito da frase. Na primeira, she studies English every day, ele veio como sujeito. Na outra, it was they that saw the comment, o they ele veio como complemento do was, que é o verbo to be no passado. Então, eu tenho essas duas possibilidades, ok? Na segunda, eu coloco aí os objetos da frase. Complemento, ele pode ser o objeto da frase, complemento do to be na estrutura informal
e ele aparece geralmente após preposições, tá? Ele também pode ter essa colocação na frase. I was sitting on the bus. I was hurt that you hurt. Who's calling me? It's me. Forma mais usada. This cake was made by her. Awful then arrived yesterday. Então, uma observação. De preferência, a estrutura informal para complementar o verbo to be, tá? Então, eu tenho essas colocações. Sujeito, geralmente, ele vem no início, né? Para complementar o to be. E o objeto, ele vem nas frases após o verbo principal, né? Com ou após alguma preposição. Mas a gente vai esmiuçando isso mais um pouquinho para frente. Eu tenho aqui mais uma tabela. Ó. O primeiro modelo. Qual seria, né, a estrutura dessa frase? Sujeito, verbo, objeto direto, preposição e objeto indireto. She gave a book to him. Então, eu tenho o objeto direto, que é o book, a preposição to e o him depois. Então, se vocês repararem, nessa minha frase eu tenho dos dois pronomes. O she, quando ele começa, que ele é sujeito, e o him, lá no final da frase, após a preposição, como objeto. Mark sent a letter to John. Então, o Mark, ele enviou, né, a carta para o John. O que acontece? Ele tem o letter, né, que é o verbo. Depois, o objeto direto. O letter, que é a carta, né, que é o objeto direto. E o to John, que seria a preposição. Eu posso trocar esse to John por him. Então, ele pode fazer essa transposição, porque o John é o ele, né, o he, e que então vira him, ok? O segundo modelo, que é uma segunda forma, eu tenho sujeito, verbo, objeto indireto e objeto direto. She gave him a book. Então, eu coloquei o objeto indireto e o direto. Mark sent John a letter, ok? Então, eu coloco, né? Ele pode vir nessas posições. Então, você observa aí que em todas essas frases, o sujeito, ele veio no início mesmo, mas que o objeto, ele vem após ao verbo, né? Quando ele é um objeto indireto e quando ele é direto, ele vem após uma preposição. Observação, no segundo modelo, que é o mais usual, o mais usado, faz-se uma inversão das posições dos objetos. Eles inverteram, né? Fez essa inversão dos objetos. O indireto aparece antes do direto e elimina-se a preposição. Reveja os dois modelos apresentados. Então, quando você revê e ele inverteu a posição do objeto direto com o indireto, não se faz mais necessário o uso da preposição to. A preposição ela pode, né, ser excluída da frase, ela pode ser tirada. Uso após o verbo auxiliar é igual a um sujeito. Sempre quando for usado após o verbo auxiliar, ele é um sujeito. I will get a scholarship. Will Ellen get a scholarship too? Então, esse Ellen, ele veio depois do verbo auxiliar, porque o will é o verbo auxiliar de futuro. Então, eu troquei o Helen por she. I student in Germany, but your brother student in England. Então, can is your brother. Qual seria que eu colocaria ali? Qual é o sujeitinho que eu posso trocar pelo your brother? Alguém já lembrou? Seria o he, não é isso? Your brother, ele, he. Após um verbo, é um objeto direto. Então, toda vez que ele for um subject, ele vem antes ou após um auxiliar. E se ele for um object pronoun, ele vem após o verbo, tá? Então, eu tenho aí alguns exemplos para vocês poderem exercitar. I know John well. I know him well. I know Jane well. I know, se é Jane, her. I know my brother well. My brother, ele, também é him. I know my sister, her. I know my lesson well. My lesson, terceira pessoa, it. I know my brothers. Olha o plural, brothers. Então, ali entra qual? Well. I know they well. I know my sister well. Então, também, sister well, plural, também.